espero que esse episódio do podcast Católicos Antifascistas te encontre bem. Eu sou o Paulo e este é o Católicos Antifascistas, um podcast para quem é católico, mas não é de direita e não quer ver a sua fé sendo instrumentalizada pela extrema-direita. Que maravilha, chegamos ao sexto episódio, hein? Você vai falar assim, tem podcast que já chegou a 400, né? Enfim. Mas assim, eu fico feliz de a gente chegar ao sexto, não sabendo se a gente ia chegar ao segundo. E o engajamento que a gente tem tido nas diversas plataformas aí, no YouTube, no Spotify, tem sido muito interessante. Acho que em um mês aí de podcast a gente está sem muito investimento, né? Uma coisa bem orgânica, estamos conseguindo chegar em bastante lugares aí onde a gente não imaginava chegar. E, enfim, vamos ao nosso tema de hoje, que é o nacionalismo cristão. Antes disso, faço o convite que eu sempre faço para vocês. Aqui na descrição do vídeo tem o link da nossa loja, no umapenca.com/católicos-antifas. E na nossa loja você encontra itens ali devocionais. Por exemplo, né, quem quer uma versão moderna do São José Operário, tem São José na motoca entregando delivery, né? Então, São José no trabalho precarizado e uberizado, sinal de que todo trabalho é abençoado por Deus e todo trabalho tem que ter sua dignidade reconhecida. Já dizia o Papa Leão XIII, no final do século XIX. Esses dias vieram esfregar na minha cara assim, o que o Papa Leão XIII acha disso? Né, quando estava defendendo, acho que foi no vídeo sobre o Anel de Tucum, que coloquei no TikTok, no YouTube, no Instagram. Aliás, sigam a gente nas nossas redes, tá? Todos eles. É a mesma arroba, é Católicos Antifas. E você tá em qualquer um deles, tá bom? E a pessoa falou assim, pois é. Então, numa penca você pode ter ali, tem frase de Papa Francisco, tem frase de Dom Helder Câmara, né, em caneca, enfim, para a gente viver aqui a nossa fé e dar testemunho da nossa fé. Eu preciso arranjar aqui para a gente começar a distribuir o Anel de Tucum. Eu fiz aí essa semana um chartzinho sobre a verdade sobre o Anel de Tucum. E a verdade é que é um símbolo de compromisso. Só que tem aí grupos, né, de extrema direita ligados à nossa fé, grupos sobre os quais nós vamos falar hoje. Tá? Hoje nós vamos denunciar. Você vai saber toda a verdade sobre esses caras. Vamos desvendar o segredo e todos os outros gatilhos mentais que todo golpista usa para te sacanear. Então, eu fiz assim, a verdade sobre o Anel de Tucum. E a verdade é que o Anel de Tucum ele é sinal de compromisso da igreja com os pobres, né? E com os índios e tudo mais. E aí, peguei meu cafezinho aqui, e aí teve gente que ficou indignadíssima e tal. Então, eu preciso agora, né? Acho que vamos oferecer aqui a possibilidade de ter anel de Tucum, eventualmente. Precisa evoluir a lojinha. Calma, vamos uma coisa de cada vez. É, também aí, queria convidar vocês, então, aí, se vocês se inscrevam no seu podcast aí, se estiver no YouTube, se inscreve no canal, se estiver no Spotify, né? Se liga aí no nosso podcast e para você poder receber outros episódios como este. E também peço para vocês assinarem a nossa newsletter no Substack, que vai sempre ali no pé da descrição dos vídeos, dos podcasts. Eu cheguei a cogitar transferir para o podcast Spotify for Creators, mas eu prefiro continuar no Substack por enquanto, tá? Não vejo muita vantagem de ir para o Spotify nesse momento, porque Católicos Antifascistas nasceu no Substack e depois que foi para as outras plataformas, tá? Então, e no Substack a gente solta algumas reflexões um pouco mais aprofundadas. O podcast é para facilitar a vida. Ele também está no Substack, mas ele é para você ouvir com calma, ouvir em casa. Se estou fazendo alguma coisa, você põe como som ambiente, e aí a gente vai conversando aqui, você vai ouvindo um pouco um conteúdo mais aprofundado, mais falado. E algumas pessoas aprendem mais ouvindo do que lendo,
outras são mais, né, da leitura, e a ideia é atender a todo mundo. Esse é um apostolado, isso não é uma, que é content company, né, um content business, negócio baseado em conteúdo, isso é um content apostolate, é um apostolado baseado em conteúdo meu particular nesse momento. Quem sabe um dia a coisa cresça, mas por enquanto somos nós. E vamos nessa. Hoje o tema é nacionalismo cristão, tá? E por que nacionalismo cristão? Porque quando a gente, às vezes as pessoas confundem um posicionamento político religioso com a religião em si. Então você vê um evangélico de direita e fala, os pentecostais, os neopentecostais. Fizemos aqui um episódio bastante aprofundado sobre pentecostalismo e neopentecostalismo, em que falamos da renovação carismática, falamos das igrejas neopentecostais, e apesar de ter gente que se ofendeu, tem um comentário, se vocês forem nesse episódio no Spotify, tem um comentário lá bem educado contra a minha pessoa, né? É, o episódio não é crítico ao pentecostalismo, pelo contrário, né? O pentecostalismo, inclusive, ele é importantíssimo porque ele é uma expressão religiosa que nasce no seio afro-americano. Então, ele é uma expressão religiosa popular. E mesmo no Brasil, hoje você vê, né, ela cresce na periferia e a expressão neopentecostal, tipicamente brasileira, que surge com a Igreja Universal, e aí você vai ter outras, né, igrejas que vão vir na sequência, elas nascem na periferia, nascem no subúrbio do Rio de Janeiro. Malafaia, de Macedo, R.R. Soares, são filhos da periferia, entendeu? Por mais que hoje estejam todos milionários, a fé, a espiritualidade pentecostal, ela é uma espiritualidade da periferia e, como tal, precisa ser reconhecida e valorizada, tá? Eu não estou aqui para julgar a pessoa pela sua escolha espiritual, é mais para a gente entender algumas coisas. E assim, em nenhum momento esse podcast vai questionar a vivência da fé das pessoas. O que a gente vai questionar sempre, e é o tema desse podcast de hoje, é a instrumentalização política. E o nacionalismo cristão, o que a gente chama de os políticos evangélicos, ou os políticos católicos tradicionalistas, ou isto ou aquilo, é, na verdade, a expressão de algumas ideologias, como no caso o nacionalismo cristão. Ele não é a única ideologia de extrema direita, mas ele é a mais popular, a mais diversificada. Você vai ter também, né, no Vale do Silício, tem um artiguinho no podcast, no Substack, que eu devo fazer um podcast sobre ele em algum momento, que é sobre o aceleracionismo cristão, católico, que é a ideologia do Vale do Silício. Gente como Peter Thiel, como o J.D. Vance, enfim, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, que é uma outra pegada. Tem muito contato com o nacionalismo cristão, mas o nacionalismo cristão ele é diferente, porque ele é mais conservador. O aceleracionismo cristão ele combina conservadorismo político com um certo futurismo tecnológico, né, que o nacionalismo cristão não costuma ter. Então a gente precisa entender. Muito do que a gente fala assim, os cristãos conservadores é isso, é o nacionalismo cristão. E é isso que a gente quer entender. E a primeira coisa para a gente entender é que nacionalismo cristão não é cristão nacionalista, tá? Não é a mesma coisa. Porque a ideia de nacionalismo cristão, o que ele defende é a noção de uma nação cristã, tá? Então é mais do que a defesa assim do Brasil. São cristãos que amam o Brasil. Não, são cristãos que defendem que o Estado brasileiro seja um Estado cristão, né? Não tem aquela vírgula assim, não tem essa de Estado laico, não, é Estado cristão, do medo e delírio, dito por um líder político que a gente conhece bem, o Bolsonaro, né? Então, essa expressão é o que a gente chama de nacionalismo cristão. É a defesa de que a nação tem que ser governada pelos princípios cristãos. E ele é uma tendência muito moderna, porque a gente tem
várias formas reacionárias de fazer política, associando política e religião. O integralismo, o integrismo, por exemplo, né? Você tem várias correntes associadas ao franquismo na Espanha dos anos 30 e 40 do século passado. É, a visão de uma monarquia católica, os monarquistas católicos também, uma coisa muito ibérica, né? Que tem ali em Portugal e na Espanha. Você tem os miguelistas em Portugal, que são os defensores de Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, que Dom Pedro, aquele que fez a independência do Brasil, era liberal, fã de Napoleão, tanto que foi excomungado pela igreja. E o Miguel, irmão dele, era defensor do absolutismo, de uma monarquia católica absoluta. E na Espanha também, você tem o carlismo, que são as correntes dos reis chamados Carlos, que se organizam em guerrilhas contra os regimes constitucionais, tanto as monarquias constitucionais quanto outras formas. E os carlistas vão apoiar Francisco Franco e vão se aliar ao fascismo e tal. Mas o que a gente chama modernamente de nacionalismo cristão é um fenômeno muito recente que nasce no meio protestante. Os primeiros a falar em uma nação cristã são setores evangélicos ligados ao Partido Republicano nos anos 80 nos Estados Unidos, tá? Embora esses setores hoje estejam alinhados ao Trump, o seu crescimento se deu a partir de um grupo que o trumpismo derrotou dentro do Partido Republicano, que é a turma do Reagan, do Dick Cheney, da família Bush, né, que é o pessoal que vem, quando, assim, um pouco de história americana, né? Você tem lá o Richard Nixon, que foi um presidente republicano, que era o republicano da, do formato antigo. E o Nixon é caçado. Quando o Nixon é caçado, você tem um governo do Gerald Ford, que é o vice do Nixon, e ele traz junto dele um grupo de parlamentares e burocratas republicanos jovens para dar uma reformulada no Partido Republicano, para formar o seu governo, na verdade. Não foi uma coisa muito intencional, mas o pessoal foi. Que aí é o Donald Rumsfeld, Dick Cheney, o George Bush pai e o Ronald Reagan. E aí esse mesmo grupo vai se articular em torno do Ronald Reagan e é um grupo que vai se apoiar numa versão cristã evangélica extremamente radical, né, para construir ali uma expressão política. Então é esse conceito, esse amálgama entre a política conservadora e os evangélicos, que vai ser o nacionalismo cristão. E estas mesmas correntes, em 2016, na eleição de 2016, elas vão se alinhar ao Trump. Né? Embora economicamente, assim, o Trump ele tem diferenças em relação a esse grupo no que diz respeito à estratégia internacional e no que diz respeito à política econômica. Mas no que diz respeito à religião e à questão de costumes, eles são muito próximos. Né? E o trumpismo radicaliza, o MAGA, né? O Make America Great Again, ele radicaliza as questões de costumes e as questões religiosas deste grupo republicano anterior, né? Dos Bush, do Dick Cheney, Donald Rumsfeld, ali, aquela turma que foi, que inspirou o governo Reagan, o governo Bush pai, o governo Bush filho, tá? Então, só para vocês entenderem de quem estamos falando. É aí que nasce o nacionalismo cristão. E ele não é, embora ele tenha nascido nos meios evangélicos americanos, ele não é exclusivo do meio evangélico americano. Ele vai surgir também no meio católico e vai ter muita conexão com o catolicismo, tá? Por quê? Porque alguns grupos conservadores nas Europas vão defender a raiz cristã e a raiz cristã essencialmente é católica da Europa. Então, por exemplo, ou ortodoxa, o Putin tem a sua versão de nacionalismo cristão vinculado à Igreja Ortodoxa e a defesa da Rússia, das raízes ortodoxas da Rússia, por exemplo. Né,
Ele defende a grande Rússia, a retomada do que foi o Império Russo e tudo mais, e a Igreja Ortodoxa é parte dessa identidade, né? A Hungria, do nosso amigo Viktor Orbán, ele defende as raízes cristãs da Europa contra a expansão muçulmana. E aí tem uma teoria da conspiração chamada grande separação, grande substituição, que é a teoria que diz que os imigrantes muçulmanos chegam na Europa de propósito, porque há um grande plano de substituir os cristãos pelos muçulmanos. Tem um livro de um autor conservador muçulmano, muçulmano não, francês, chamado Submissão, que conta a história de um partido muçulmano que ganha as eleições na França e aí transforma a França num califado, né? É, o livro não é um livro de teoria política, ele é um romance, e um romance cujo tema essencial é basicamente sexo, tá? Só para vocês entenderem. Mas ele serviu como grande promotor da. Eu não sei se o Michel Houellebecq, que é o autor, fez isso de propósito ou não, mas ele serviu como um grande promotor dessa ideia de grande substituição. Então, o nacionalismo cristão europeu, que reivindica o catolicismo, ele, na verdade, ele quer se opor à ideia de uma Europa muçulmana, né? Por isso, por exemplo, a resistência à imigração, principalmente porque a onda de imigração para a Europa nos últimos 20 anos veio principalmente do Oriente Médio, principalmente da Guerra Civil da Síria. Então, assim, para esses caras, essas pessoas estão saindo da Síria para ir para a Europa não porque eles estão fugindo de uma guerra, mas porque é um plano maior para tornar a Europa muçulmana, entendeu? É uma coisa assim. E aí, o que defende essas diversas correntes? Elas têm muito em comum, tá? Elas têm uma identidade muito maior do que parece. Assim, o fulano é católico, fulano é ortodoxo, fulano é evangélico. Mas é uma instrumentalização da fé para defender uma política com clara identidade conservadora e até reacionária. Então, por exemplo, eles são contra a secularização do Estado e a qualquer forma de progressismo. Tudo. A ideia de ser contra a diversidade, por exemplo, as políticas de diversidade, porque são contra isso, porque você tem que reivindicar a sociedade tradicional. A sociedade tradicional é uma sociedade estratificada em classes e as pessoas têm que se contentar em viver nas classes em que nasceram. A ideia de ascensão social, ela está fora dessa visão, porque se você nasceu negro, escravo, você não tem que ser promovido para cima, porque isso vai contra a ordem natural das coisas. É assim que eles defendem, né? E aí, uma coisa que pega muito é a questão de gênero. Então, tem uma palavrinha que a gente vai um dia falar um pouco mais, que é a ideologia de gênero, que infelizmente foi inventada pela nossa igreja, tá? Nas conferências do Cairo e de Pequim, nos anos 90, sobre o tema de gênero, a Igreja Católica fez uma aliança com setores conservadores do Islã, com governos do Islã, e promoveu a denúncia do que chamou de uma ideologia de gênero, uma ideologia que defende o gênero como, assim, a posição da igreja é a favor da igualdade de gênero, mas tem que entender que homens e mulheres são naturalmente diferentes, porque Deus os fez diferentes, né? E isso tem implicações. É óbvio que homem não engravida, enfim, uma série de coisas assim. Mas você entende que você defender a diferença natural de homens e mulheres é, é também defender ao patriarcado, no sentido de que as mulheres têm que ser submissas aos homens. E isso aparece em muito discurso, muita homilia por aí, de muita gente que está pregando na internet e tudo mais. Então, isso é complicado. O tema do aborto, por exemplo, a gente vai fazer um episódio só sobre aborto, tá? Porque o tema do aborto ele é muito utilizado, inclusive como mecanismo de patrulha ideológica. Então, a pessoa quer votar num partido de esquerda, fala assim, mas esses caras são abortistas. Então, eles são anátema, você não pode se misturar com eles. E cria uma situação que você só pode votar na extrema-direita radical, antidemocrática, racista,
que defende pena de morte e assassinato de imigrante, porque o aborto aparece como um tema muito mais importante, muito mais relevante do que o direito à vida daqueles que já nasceram, né? Então, porque a ideia não é defender o direito à vida, mas é defender a- essa divisão social e esse tradicionalismo social. Eles também, então, por exemplo, na Polônia, tem agora o presidente novo foi eleito domingo, ele é um presidente, por exemplo, da extrema-direita católica na Polônia. E a Polônia é um país que a identidade cultural ela é essencialmente católica, porque ela se constrói. A Polônia, historicamente, ela sempre foi invadida ou pela Alemanha ou pela Rússia, tá? Isso foi muito antes da invasão nazista e depois do regime comunista. É, faz parte da história da Polônia de 1000 anos. Então, a identidade católica diferencia o polonês do alemão protestante, tá? Porque principalmente quem invadia, o alemão que invade a Polônia é a Prússia, que é presbiteriana, e da Rússia ortodoxa. Então a identidade católica faz parte da identidade cultural polonesa, e isso vem sendo instrumentalizado por uma extrema-direita que fala assim: não, temos que defender a nação polonesa, e a nação polonesa é a nação católica. E aí, essa é uma extrema-direita anti-Rússia, mas ela também é uma extrema-direita anti-União Europeia, anti tudo o que a União Europeia representa em termos de progressismo, enfim, porque é uma extrema-direita que é contra os direitos LGBT, é contra os direitos femininos e tudo mais, né? E aí você tem também alguns exemplos, né, de pessoas que fazem essa associação entre cristianismo. Você tem, por exemplo, o Vox na Espanha e, e a Le Pen na França falam muito em raízes cristãs. E tem um outro grupo agora na França, que é o Zemmour, se não me engano, que ele também é bem radical e ele fala muito de reivindicar as raízes cristãs da França. Então você vai ter as manifestações com símbolos católicos e tudo mais da extrema-direita francesa para como uma defesa da França como uma nação católica, né? E aí a figura de Joana d'Arc, a figura dos reis, né? São Luís e tudo mais, né? E aí assim, e aí vamos diferenciar uma coisa interessante, tá? A gente está falando aqui de instrumentalização política da fé. Então, por exemplo, o pessoal fala assim, são os fundamentalistas. O fundamentalismo ele é teológico. O fundamentalismo ele é uma postura que diz só o que está na Bíblia é verdade de fé. E ele diz respeito às verdades de fé. Você, obviamente, que o fundamentalista, por exemplo, o fundamentalista aceita o, a homoafetividade como algo legítimo? Não, com base numa interpretação fundamentalista da Bíblia. Mas o fundamentalista não é necessariamente uma pessoa que se o fundamentalista ele não tem uma expressão política, tem uma expressão moral na vida cotidiana. Então, uma família fundamentalista pode eventualmente expulsar o filho gay de casa, mas ele não vai necessariamente, enquanto fundamentalista, eh, votar em candidatos contra os direitos homossexuais. Ele vai fazer isso enquanto nacionalista cristão. E sim, tem muito vaso comunicante entre o nacionalismo cristão e o fundamentalismo cristão. Só que o fundamentalismo, ele está da porta da igreja para dentro, na vida privada das pessoas, e o nacionalismo cristão é uma expressão política, que é vinculada ao fundamentalismo, bebe do fundamentalismo, mas não é apenas fundamentalista. Você tem o nacionalismo cristão de origem católica. Então, sabe o Zé Cruzadinha, aquele cara que você vê que fala Deus Vult, tatuou Deus Vult no braço, essa coisa? Isso é nacionalismo cristão, tá? Aquele rapaz, que eu não vou falar o nome dele aqui, para não dar palco para otário, né? E aí o que acontece? Obviamente que o nacionalismo cristão ele é antidemocrático, porque ele não defende o direito de todo mundo existir. Se você defende assim que o meu país tem raízes cristãs, todo mundo que não é cristão está fora. Então, não só aqueles que estão fora da moral cristã, então, quem defende o aborto, ou os homossexuais,
ou ainda, né, mulheres e tal, mas também o imigrante, principalmente o imigrante, tá? Acho que mais até, porque o imigrante, ele vem trazer uma outra cultura que eh, contamina as raízes cristãs da nação e tudo mais, tá? E aí, assim, e geralmente esse pessoal tem um discurso de guerra cultural. Tem um deputado brasileiro, que vocês devem conhecer, que foi o mais votado na eleição passada, que ele tem um livro chamado O Cristão e a Política, tá? E esse livro fala essencialmente de uma, assim, assim, ele tem um subtítulo chamado O Cristão e a Política, como vencer a guerra cultural. E eu não vou dar link para esse cara porque eu não quero vender, promover este livro aqui. Eu estou citando ele como exemplo, tá? É do Nicolas Ferreira. Ele não precisa da minha citação para ganhar dinheiro. Mas a ideia de guerra no cultural, ela é uma ideia muito forte no nacionalismo cristão, porque ele entende o seguinte: o mundo é um mundo governado pelos demônios. Vocês já ouviram isso dizer? A gente dizendo isso. Ah, o palácio do Alvorada estava consagrado aos demônios. Uma liderança política muito importante falou isso. Então, a ideia de guerra cultural é uma é de certa forma a ideia de uma guerra espiritual. Fala assim, você está sendo ameaçado, a sua vida, você está em perigo. Você está sendo ameaçado por forças espirituais poderosíssimas. E quem são essas forças? São os inimigos, né? São, são inimigos reais, reais no sentido que têm existência real, não que sejam inimigos de verdade, né? Que são apontados como inimigos da fé e que, como tal, devem ser combatidos. Então, por exemplo, quem são esses inimigos, né? O que eles chamam de marxismo cultural. Então, tudo que é de esquerda é visto como marxista. O que gera umas coisas engraçadíssimas. Então, por exemplo, eu já vi autor dessa, desses caras dizendo que o Michel Foucault era um representante do marxismo cultural. Michel Foucault odiava o marxismo, tá? Michel Foucault era um anarquista convicto, e anarquistas e marxistas não se misturam, tá? Quem conhece sabe. E assim, pelo contrário, se odeiam, assim, fazem unidade de ação, mas se odeiam, se puder, um sempre combate o outro. É assim, Michel Foucault é marxista. Gente, é o maior contrassenso, porque ou então alguns intelectuais estruturalistas, como Deleuze, como Pierre Bourdieu, não, porque são marxistas, porque falam em classe social. O Leão XIII falava em classe social, e ele é marxista, por acaso? Né? O atual prelado do Opus Dei tem um doutorado sobre Marx. Ah, ele é marxista, então o Opus Dei é marxista? Não, sabe? As coisas não são assim. Mas a ideia do marxismo cultural é a ideia de que existe um plano marxista de infiltração nas instituições, principalmente na universidade e na indústria cultural, para promover a revolução socialista. E a revolução socialista é a revolução de costumes, não é a revolução do capital, tá? Para essas pessoas. Associado a isso tem a ideia do globalismo, globalismo como inimigo da nação, que é a ideia de você ter um internacionalismo, um regime global, e esse regime global, evidentemente, seria um regime global progressista. E eles usam o fato de que nos últimos 20 anos, assim, mais até uns 30 anos, entre a queda do Muro de Berlim e a ascensão do trumpismo, tá? Os órgãos multilaterais internacionais, a ONU, enfim, as instituições de Bretton Woods, elas assumiram a defesa de direitos individuais, direitos civis, então a defesa dos direitos LGBT, das questões de gênero, da questão climática e tudo mais, como parte da agenda de poder americana. Então, era uma forma dos Estados Unidos interferir na política interna dos países por meio de uma pauta progressista, vamos dizer assim. E eles falam assim, aí eles dizem, isso é infiltração da esquerda nessas instituições, eles chamam isso de globalismo. Quer dizer, o que é o globalismo? É a promoção do mal, né? O que é o mal aí? É você dar direitos iguais para as mulheres, reconhecer o direito da mulher no ambiente de trabalho, ou dar direito para o LGBT,
né? Isso para eles é o mal, é, por meio das instituições globais. Então, o globalismo. Então, temos que combater o globalismo, por exemplo. A ideologia de gênero, por exemplo, também, que é o grande motor. Alguma pessoa uma vez cometeu comigo a seguinte frase, tá? O Marx, como é que é? O Marx criou a ideologia de gênero para destruir a família, tá? Sim, essa frase foi cometida. Tipo, o Marx, que era um sujeito extremamente moralista, que impediu que algumas das filhas delas pudessem casar, inclusive, de tão ciumento que ele era das filhas. É um cara que é um homem do século XIX, ele é um, um homem da era vitoriana, assim. Ele é um cara tão conservador como qualquer pessoa do século XIX era. E assim, tão contra o uso de drogas, enfim, o cara. Esse Marx criou a ideologia de gênero, entendeu? Sendo que a ideologia de gênero é um nome que se dá de fora para dentro. Você não tem uma ideologia de gênero. E muitos dos autores da teoria de gênero não são marxistas, tá? Não conversam, não dialogam com o marxismo, quando dialogam de forma crítica. Mas enfim. E o que acontece no Brasil? No Brasil, a gente tem esse nacionalismo cristão de uma forma própria, tá? Primeiro que assim, para nós aqui, o tema, algumas pessoas tentaram emplacar isso, mas o tema da imigração, ele não tem apelo. Qual é o que tem apelo? É a defesa das raízes cristãs do Brasil. O Brasil é um país de maioria cristã e as minorias têm que se curvar às maiorias. Então, apesar de se a maioria do povo é cristão, o Estado tem que defender leis cristãs. Leia-se como leis cristãs, leis de conservadorismo de costumes, principalmente, mas não só, né? Porque também dentro desse pacote de nacionalismo cristão à brasileira, você tem também leis, por exemplo, de desregulação, enfim, em geral, assim, desregulação trabalhista, fim de direitos trabalhistas, desregulação de mercado e tudo mais, tá? Aí, e aí, e aí diz que a igreja persegue cristãos, e a igreja deu motivo para isso, quando começou a falar assim, tira o crucifixo do tribunal, que eu acho que é uma bobagem, tá? Essa questão de, assim, minha opinião pessoal sobre isso, que cada um tem a sua, não estou aqui para discutir este ponto, mas eu acho muito bonito você ver a imagem de um Deus torturado na sala de justiça como lembrança de quantos erros a justiça pode cometer, né, em nome do poder. Então, assim, imagina, por exemplo, se aqueles juízes conservadores da ditadura, por exemplo, eles defendendo torturadores, ou mesmo hoje, né, quando defendem policiais torturadores, tendo uma pessoa torturada e morta pelo Estado ali na sua sala de justiça, sabe? Que é o Cristo na cruz. Então, isso é muito importante. É um lembrete que eu acho que vale muito a pena. Agora, eu concordo que, assim, se você tem o crucifixo, você tem a Bíblia e tal, também pode ter outros símbolos de outras religiões, especialmente as religiões de matriz africana, né? Tem um pessoal defendendo os machados de Xangô como símbolo de justiça também. Eu acho isso digno e justo, eu não sou contra essa questão. Mas tem, assim, algumas coisas como, ler o evangelho. Então, por exemplo, tem várias câmaras municipais que colocaram como parte do regimento a leitura do evangelho antes de começar a sessão. Isso, isso eu acho um abuso, porque aí você ofende as pessoas que não compartilham da mesma fé, tá? E aí quando você tem essa coisa tem que tirar crucifixo, tem que não sei o quê, o argumento deles, eles falam muito em cristofobia ou em perseguição, né? Que é a perseguição aos cristãos. Então, fala assim, os cristãos não são perseguidos, os cristãos não podem viver sua fé e tudo mais. E isso é um instrumento, tá? Muito forte para alienar os cristãos de políticos mais progressistas. E, enfim, a gente tem diferenças aqui e também a oposição a pautas progressistas. A questão do aborto é uma questão muito forte do nacionalismo cristão no Brasil. Ela é usada também de forma intensa para alienar os
católicos e evangélicos brasileiros de políticos progressistas e de políticas progressistas, porque eles são a favor do aborto, se eles são a favor do aborto, tudo o resto deles está errado. E aí, então assim, não vote em quem defende o aborto, vote em quem defende matar as crianças depois que elas nascem, né? Então, antes de nascer não pode, só depois. E, e essa coisa, e aí você tem, dentro do meio católico, você tem alguns grupos tradicionalistas aí, acho que, principalmente os herdeiros da TFP, no caso brasileiro, que no Brasil, assim, a gente não tem muito forte tem o lefebvrismo, o sede-vacantismo, só que ele não tem uma expressão política muito forte. A expressão política de, reacionária cristã, ela é herdeira da TFP, e aí se organiza em coisas como o movimento Dom Bosco. Então, eles fazem toda a crítica que os lefebvristas fazem, mas eles não rompem com a igreja, tá? E aí, só que aí, assim, eles fazem, espalham essas teorias da conspiração, de que a teologia da libertação é o demônio na igreja, e aí, compre meu curso para saber mais, e aí com isso ganham dinheiro com isso. É, apoiam Bolsonaro, você fala assim, a igreja está infiltrada por gente que é inimigo da fé. Eu imagino, né, para essas pessoas, eu sou um infiltrado, eu sou um inimigo da fé que estou aqui. E é um negócio muito louco, você conversar com essa gente, eu já tive esse desprazer, assim. É, as pessoas elas não entendem assim, por exemplo, eu fui militante, eu fui ateu, fui militante de esquerda e me tornei católico. E o cara não entende assim, que você, poxa, eu vim em formação católica, fui militante de esquerda e fui ateu, voltei para a igreja. Eu sou uma pessoa, né, com uma visão de centro-esquerda e católico. E a pessoa não entende que ela acha que você ainda é um militante ateu de organização bolchevique, sabe? E te trata como inimigo. Ele não, ele te trata como alguém, como um convertido, ele te trata como inimigo. E afasta de você, cara, faz fofoca contra você. É muito louco, essa gente é doente, assim, é muito perigosa, sabe? É muito assustador. Enfim, isso é o nacionalismo cristão. Tá? O que eu digo para vocês é o seguinte: fujam, fujam, fujam de toda forma de instrumentalizar a fé, tá? Inclusive, a instrumentação política da fé pela esquerda também não é bom. Assim, um dos problemas que a gente teve da teologia da libertação, historicamente, foi que as pessoas foram organizar movimentos sociais e tudo mais e acabaram saindo da igreja e deixando as paróquias vazias. Então, isso é um problema. Tá? Uma coisa é a igreja dar testemunho, né, do seu compromisso com os pobres e sim, organizar as pastorais sociais e organizar uma espiritualidade atrelada a esse compromisso com os pobres. Outra coisa é a política acabar te absorvendo, te alienando da tua fé. Isso é ruim para a esquerda e é ruim para a direita. Só que o que a direita está fazendo é algo muito mais complicado, muito mais perigoso. Porque ela está dizendo para você assim, se você vota na esquerda, se você defende alguma pauta um pouquinho mais progressista, se você defende coisas que estão na doutrina social da igreja, tá? Como direito a um salário decente para o trabalhador, você está contra a fé católica e você está em anátema, você está em excomunhão. Eles mexem com a cabeça da pessoa. Então, você não anda com essa gente porque essa gente defende aborto. E, e usam isso para te alienar. Isso é o perigo. É disso que a gente tem que se afastar. Tá bom? Bom, gente, esse é o nosso episódio de hoje. Um episódio um pouquinho mais longo que o da semana passada, porque eu não estou gravando como live. Eu fiz a experiência da semana passada não deu muito certo, tá? Não gostei muito do produto final. Embora o tema fosse um tema interessante, vou voltar ao tema do Concílio Vaticano II outras vezes. Mas enfim. E se você curtiu, manda esse episódio para seus amigos, para eles também ouvirem e darem a sua opinião também. Acho que é um tema importante que tem que estar todo mundo atento e tomando muito cuidado. E vamos rezar, né, para que Nossa Senhora, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que ela cure a nossa fé, a nossa igreja, desse tipo de influência perversa, de influência perigosa. Que as pessoas querem ter uma fé mais tradicionalista, que elas possam ter.
mas que elas não sejam instrumentos de grupos políticos perigosos e violentos que usam a nossa fé para perseguir pessoas vulneráveis. É isso, fiquem com Deus.